Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre planejamento e a gente vai falar hoje sobre questões estratégicas, estratégias e ações estratégicas. Bom, como a gente terminou na última aula, o conceito de estratégia ele passou por diversos autores e definições. A gente viu que ele vem aí do ambiente bélico, né, do planejamento das guerras, e foi incorporada no mundo dos negócios, passando a ser utilizada pelas organizações, significando a forma como elas se portam frente ao ambiente interno e externo. Pereira assume que após a compreensão da estratégia, inicia-se o processo indispensável do planejamento estratégico, que são as questões estratégicas, as estratégias e as ações estratégicas. Depois de analisar a declaração de valores, a missão, a visão, os fatores críticos de sucesso, a análise externa, oportunidades e ameaças, a análise interna, pontos fortes e pontos fracos, a análise da concorrência que nós fizemos e a matriz SWOT, é hora de elaborar um processo estratégico. Então, depois que a gente faz todo esse diagnóstico, que é o processo mais longo, mais demorado, que demanda mais dedicação realmente, a gente vai ter agora o momento de definir o que nós vamos fazer com isso. É o famoso definir o que a gente faz com isso agora. Então, o autor ele observa que para cada uma das ações estratégicas colocadas, é necessário que exista um responsável, uma data para início e para o término, o qual recurso financeiro, quando possível, um indicador quantitativo ou qualitativo. E no quadro 1, ele vai trazer essas definições desses três termos. Então, questões estratégicas. É a listagem das maiores questões estratégicas, as que são relevantes, conforme todas as etapas até o momento desenvolvido. Então, a gente vai elencar todas as questões e não existe um número exato. O número de questões será um número para dar importância. Então, por exemplo, se a gente encontrou 15 questões, nós vamos numerá-las de 1 a 15. Bom, depois a gente vai ter as estratégias, que são as respostas para as questões que a gente colocou, né? Então, a gente vai ter a questão: como otimizar o processo de realização de shows, por exemplo. A estratégia vai responder a essa questão, a essa pergunta. E a ação estratégica é o passo a passo, né? Então, se eu digo, como que eu vou otimizar a produção dos nossos shows? Então, eu posso colocar como estratégia desenvolver procedimentos operacionais padrão para a realização de shows. O que seria isso, por exemplo? Seria a gente ter um checklist de carregamento, um checklist de montagem do show, a gente ter um checklist das músicas, os ECADs já, os formulários de ECAD prontos, a gente ter toda essas coisas que toda vez precisa, mas aí a gente acaba descobrindo no susto, sabe? Aquela coisa que você sabe que toda vez que você fizer um show, você vai precisar, e aí toda vez você espera o fiscal do ECAD ir lá te procurar e você fazer o formulário tudo de novo, porque você não sabe onde você guardou o formulário do show antigo. Então, seria mais ou menos isso. Aí, o que seriam as ações estratégicas? As ações, elas são passo a passo. Então, vou colocar lá assim: elaborar checklist de montagem, elaborar checklist de carregamento, elaborar documento fixo para o ECAD, etc. Aí eu vou entender o que eu tenho que fazer, o passo a passo, e vou colocar esse passo a passo. Essas são as ações, certo? Bom, a implementação, o acompanhamento, o controle do processo de planejamento também são considerados fundamentais. Nesse momento, é possível que correções e adaptações sejam efetuadas no planejamento proposto. Ou seja, a gente vai definir qual é os nossos problemas, vamos definir o que a gente tem que fazer para solucioná-los, vamos listar o passo a passo para cada solução, e aí depois a gente tem que acompanhar para ver se isso está sendo implantado. Então, é na implantação... Só um instante. Que a organização precisa colocar em prática o que foi proposto no planejamento estratégico. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a implantação, vamos aqui
nos debruçar um pouco mais para vocês conseguirem fazer o passo a passo das questões, das estratégias e das ações. Vocês lembram quando a gente fez, que a gente pegou a matriz SWOT, a gente colocou assim, o ponto forte A ajuda a maximizar a oportunidade B? Vocês lembram disso? Que a gente fez na última aula? Eu vou colocar aqui uma matriz SWOT, aquela que a gente usou da última aula, que eu acho que a gente vai poder chegar nas questões dessa forma. Vou compartilhar com vocês. Aqui a gente pegou de uma banda, né? Mas você vai ter a sua aí. Beleza. Então, nesse momento agora, vocês vão definir quais são as questões estratégicas do negócio de vocês. Então, por exemplo, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa para a gente fazer isso, a gente vai correlacionar forças e fraquezas, certo? Então, a gente vai correlacionar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, o know-how técnico musical que eu tenho, como esse know-how técnico musical pode minimizar a falta de capital para investimento? Então, existe alguma coisa que o meu know-how técnico musical faça com que eu minimize a minha falta de capital para investimento? Então, vamos pensar, talvez uma questão estratégica, né, para a gente entender como que isso ia acontecer, uma solução seria a gente encontrar um investidor que acreditasse no talento musical da nossa banda. Como fazer isso? Aí, como que eu vou fazer isso? Aí já vai ser para a parte da estratégia. Eu vou as ações, né? Eu vou listar os possíveis investidores, eu vou ir atrás de uma agência, tal. Mas primeiro, vou deixar um tempinho aqui para vocês identificarem, vou colocar aqui, identifique as questões estratégicas relacionando forças e fraquezas. Vou deixar essa matriz SWOT aqui da internet para ficar mais fácil para vocês. Não, vou deixar a definição de questões estratégicas, que eu acho que é um jeito mais fácil de vocês entenderem. Então, identifique as questões estratégicas relacionando forças e fraquezas. Então, vou deixar uns minutinhos aí para vocês e aí logo a gente retorna.
Bom, gente, depois a gente tem que fazer a identificação das questões estratégicas relacionando as forças com as oportunidades. Então, o que tem que ser visto é o seguinte: como essas forças podem potencializar essas oportunidades. Então, vou abrir aqui novamente aquela matriz SWOT que nós estamos acompanhando, que aí a gente pode dar um exemplo para vocês poderem fazer um de vocês. É normal surgirem muitas coisas, coisas que às vezes vocês acham que não faz sentido, ou até mesmo que faz sentido, mas não, vocês não querem lidar agora. É comum isso acontecer. Mas aí vai ter um momento, né, posteriormente, que a gente vai colocar realmente qual que é a nossa prioridade, certo? Então, por exemplo, essa força, know-how técnico musical, essa oportunidade aqui, obrigatoriedade de ensino de música na educação básica. Como um know-how técnico musical pode potencializar essa oportunidade de ser obrigatório o ensino de música na educação básica? Como? Vamos pensar. A pessoa vai ter um currículo melhor, né? Então, isso pode fazer com que ela tenha mais oportunidades para poder entrar nessas vagas de ensino, certo? Então, o que, que deveria ser uma ação, né? Por exemplo, seria identificar quais são essas escolas que precisam, né, de professores na área de música e enviar os currículos e fazer um networking. Então, nisso você já tem uma questão e provavelmente já vão ter ações e tudo mais. Então, vou deixar aqui um minutinho para vocês avaliarem. Vou deixar com essa tela aqui agora. E aí vocês vão avaliar essa relação entre forças e oportunidades, tá? Aí, cada força com cada oportunidade. Então, você pegar uma força com todas as oportunidades. Força número 2, com todas as oportunidades. E assim por diante. Daqui a pouquinho, vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Se vocês quiserem colocar nos comentários, aqui pode colocar também. Se quiserem só anotar no material de vocês também pode.
Bom, gente, nesse outro momento agora, nós vamos correlacionar as forças com as ameaças. Nós vamos ter que identificar como determinada força pode minimizar o impacto de determinada ameaça. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma força, capacidade de gestão, essa segunda força que está aqui nessa análise SWOT que nós estamos analisando. Como a capacidade de gestão pode reduzir, pode minimizar a redução da necessidade de espaços profissionais de música. Olha para você ver que complexo, né? Então, você ter uma boa capacidade de gestão te ajuda a não fechar o seu espaço profissional de música? Ou como essa capacidade de gestão pode fazer com que as pessoas enxerguem a importância de ter um espaço profissional de música e minimize essa redução da necessidade de espaços profissionais de música? Então, aí vocês vão pensar, por exemplo, divulgar mais os bastidores da gestão, isso traz mais credibilidade, né? Essa boa capacidade de gestão, ela pode fazer com que o grupo encontre outras alternativas, outras fontes de receita, essa banda, no caso. Então, assim, agora vocês vão fazer essa correlação entre forças e ameaças. Então, identifique as questões estratégicas relacionando forças e ameaças, para a gente poder terminar de identificar as questões estratégicas. Eu vou colocar aqui para vocês. E aí fica o último exercício desse tipo de identificação.
Bom, gente, finalizando essa parte em que a gente fez essa identificação das questões estratégicas, das estratégias e das ações estratégicas, eu vou pegar aqui um material para compartilhar com vocês como exemplo de como isso pode acontecer, para vocês terem uma noção. Na próxima aula, nós vamos falar sobre avaliação e acompanhamento e controle. Hoje nós vamos finalizar nessa parte das questões. Mas eu vou compartilhar com vocês um exemplo para vocês verem se vocês fizeram no caminho certo ou se tem algo que sempre, né, tem algo que pode ser ajustado. Um instantinho. Estou localizando aqui para mostrar para vocês. Olha, vou compartilhar aqui com vocês. Olha essa questão estratégica número 6. Como diversificar as fontes de receita? Uma das respostas, que foi a estratégia 6.1, foi ativar a loja online e loja física com materiais do grupo, como camisetas, bottoms, canecas, imãs, etc. Aí aqui vem as ações estratégicas. 1. Listar os materiais da loja que já estão produzidos. 2. Listar materiais da loja que devem ser produzidos. Fazer cotações de materiais da loja que serão produzidos. Produzir os materiais. Divulgar os produtos da loja para compra online e no final dos espetáculos. Então, assim, é algo trabalhoso, realmente, mas é algo que dá resultado. Então, vamos finalizar essa aula aqui de hoje. E na próxima aula a gente vai falar sobre acompanhamento e controle. Certinho?